Vamos resolver o exercício 2 do exame de Física e Química A 2024, primeira fase, versão 1. Na reciclagem de equipamentos eletrónicos, a extração de metais pode ser feita através de diferentes processos. Na pirometalurgia, removem-se os metais líquidos à medida que estes se vão fundindo por aumento da temperatura da mistura. A tabela apresenta para a prata a capacidade térmica mássica no estado sólido, o ponto de fusão à pressão atmosférica normal e a variação de entalpia mássica de fusão da prata. Considere que foram extraídos 1,40 kg de prata no estado sólido de diferentes equipamentos eletrónicos. Determine em unidades SI a potência mínima de um forno necessária para, em 600 segundos, fundir a totalidade da prata, inicialmente a 25 graus Celsius. Apresente todos os cálculos efetuados. Portanto, nós queremos calcular a potência mínima para fundir 1,40 kg de prata no estado sólido e inicialmente a 25 graus Celsius em 600 segundos. Portanto, a potência mínima vai ser igual à energia total que é necessária fornecer a esta massa de prata para fundi-la completamente em 600 segundos, a dividir pelos 600 segundos, pelo intervalo de tempo. Esta energia total necessária a fornecer aos 1,40 kg de massa de prata é a energia que é necessária fornecer à prata para ela aumentar a sua temperatura, da temperatura inicial 25 graus Celsius até a sua temperatura de fusão, e a temperatura de fusão de prata é 961,8 graus Celsius. Portanto, primeiro temos que aquecer a massa de prata até esta temperatura. E depois temos que somar a energia que é necessário fornecer à prata para que ela passe do estado sólido para o estado líquido, para que ela funda já à temperatura de fusão. Então, vamos primeiro calcular a energia que é necessário fornecer à massa de prata para ela elevar a sua temperatura de 25 graus Celsius até à temperatura de fusão, 961,8 graus Celsius. Esta energia vai ser igual à capacidade térmica mássica da prata no estado sólido, vezes a massa da prata, vezes o aumento de temperatura, a variação de temperatura que nós queremos causar na massa de prata. Ora, a capacidade térmica mássica da prata no estado sólido é 235 joules por quilograma por Kelvin, 235 joules por quilograma por Kelvin, vezes a massa de prata, que é 1,40 kg, vezes a variação de temperatura, que, como é uma variação, nós podemos utilizar aqui a temperatura final inicial em Celsius, porque depois a variação é igual em Kelvin. Portanto, podemos colocar que a variação de temperatura é 961,8 menos 25. E isto vai dar uma energia de 3,08 vezes 10 elevado a 5 joules, a energia necessária para aquecermos a massa de prata até à sua temperatura de fusão. E agora vamos calcular a energia que é necessária fornecer a esta prata a esta temperatura de fusão para fundi-la completamente, para que ela passe do estado sólido para o estado líquido. E isso vai ser igual à variação de entalpia de fusão da prata vezes a massa de prata que queremos fundir. A variação de entalpia de fusão da prata está aqui em kJ, 105 kJ
Por isso, como nós calculamos a outra energia em joule, vamos passar esta variação de entalpia para joule também, vezes 1000, vezes a massa de prata, que é 1,40 kg. E isto dá 1,47 vezes 10 elevado a 5 joules. Então, a energia total, para nós fundirmos completamente esta massa de prata, inicialmente a 25 graus Celsius, é 3,08 vezes 10 elevado a 5 joules, mais 1,47 vezes 10 elevado a 5 joules, que vai dar 4,55 vezes 10 elevado a 5 joules de energia. Vamos calcular então a potência que é necessária fornecer. Nós temos que fornecer esta energia em 600 segundos, por isso, isto vai dar uma potência de 4,55 vezes 10 elevado a 5, a dividir por 600 segundos. ,758 watts de potência. Vamos passar para 2.2. A água régia é uma mistura de ácido nítrico, HNO3, e ácido clorídrico, HCl, que permite extrair o ouro presente em equipamentos eletrónicos, de acordo com a reação traduzida por esta equação química. 2.2.1. Nesta reação, o ouro é oxidado ou reduzido e o ácido nítrico é o agente oxidante ou redutor. Então, vamos calcular o número de oxidação do ouro e a sua variação nesta reação química e a mesma coisa para o nitrogênio. Vamos começar pelo número de oxidação do ouro. Ora, o número de oxidação do ouro nos reagentes, quando ele se encontra sob a forma atómica, é 0. Portanto, em relação ao ouro, o seu número de oxidação inicial é 0. O número de oxidação final. O ouro encontra-se aqui neste composto. Vamos calcular o número de oxidação do ouro quando ele se encontra sob esta forma. Então, o total da soma dos números de oxidação tem que ser 0, é eletricamente neutra. O número de oxidação do hidrogênio é mais 1, portanto, 1 mais o número de oxidação do ouro, que é o nosso desconhecido, que eu vou representar por x, mais o número de oxidação do cloro vezes 4. O número de oxidação do cloro aqui é menos 1, portanto, mais menos 1 vezes 4. Ora, isto dá 1 mais x menos 4, que vai dar 0 é igual a menos 3 mais x, portanto, 3 é igual a x. Então, o número de oxidação do ouro final é mais 3. O número de oxidação do ouro passa de 0 para mais 3, aumenta, logo o ouro foi oxidado. O ouro foi oxidado. E agora, o ácido nítrico é o agente oxidante ou redutor? Vamos investigar aqui o número de oxidação do nitrogênio. O número de oxidação do nitrogênio, quando ele se encontra na molécula de ácido nítrico, é a soma dos números de oxidação tem que ser 0. O número de oxidação do hidrogênio ali é 1, mais x, número de oxidação do nitrogênio, mais 3 vezes
o número de oxidação do oxigênio, que é menos 2. 0 é igual a 1 mais x menos 6, ou seja, 0 é igual a x menos 5, ou seja, o número de oxidação do nitrogênio, quando ele se encontra no ácido nítrico, é mais 5. Vamos agora ver qual é o número de oxidação do nitrogênio quando ele se encontra nos produtos da reação, quando ele se encontra aqui no óxido de nitrogênio, NO. O número de oxidação do oxigênio aqui é menos 2, logo o número de oxidação do nitrogênio tem que ser mais 2. Então, o número de oxidação do nitrogênio, quando ele se encontra no produto da reação, NO é mais 2. O número de oxidação do nitrogênio passou de mais 5 para mais 2, diminuiu. Se diminuiu, significa que o nitrogênio foi reduzido, logo, o ácido nítrico foi o agente oxidante. Se ele sofreu redução, ele foi o agente oxidante. E por isso, tínhamos que escolher nesta reação o ouro é oxidado e o ácido nítrico é o agente oxidante. Tem que ser a opção A. Vamos passar para... isto era a 2.2.1. Para 2.2.2. Determina o volume mínimo de solução de ácido clorídrico, massa volúmica 1,19 grama por centímetro cúbico, com 37% em massa de HCl, que deve ser utilizado para a extração completa de 60 gramas de ouro. Considere que o ácido nítrico se encontra em excesso. Apresente todos os cálculos efetuados. Portanto, nós queremos calcular o volume de solução de HCl necessário para reagir com 60 gramas de ouro. Então, nós queremos saber o volume de solução de ácido nítrico necessário para reagir com 60 gramas de ouro. De ácido clorídrico, não é ácido nítrico, é ácido clorídrico. O volume de ácido clorídrico necessário para reagir com 60 gramas de ouro. Vamos primeiro calcular qual é a quantidade correspondente a 60 gramas de ouro. Então, vamos lá. A quantidade correspondente a 60 gramas de ouro tem que ser calculada dividindo a massa de ouro pela massa molar do ouro. Portanto, a massa de ouro é 60 gramas. A massa molar do ouro é 196,97 gramas por mol. Isto é uma quantidade de 0,305 mol de átomos de ouro. Vamos à nossa equação química, que traduz esta reação, e vimos que para que uma mol de átomos de ouro reaja completamente é necessário 4 mols de ácido clorídrico, 4 mols de moléculas de ácido clorídrico. Então, se para ser consumido uma mol de átomos de ouro é necessário 4 mols de moléculas de ácido clorídrico, para reagir 0,305 mols de átomos de ouro vão ser necessários X mols de moléculas de ácido clorídrico. Portanto, 4 vezes mais. X é 1,22 mols de moléculas de HCl. Portanto, nós precisamos de ter um volume de solução de HCl que contenha 1,22 mols de moléculas de HCl.
O que nós conhecemos sobre esta solução? Conhecemos a sua densidade e conhecemos a sua percentagem em massa de HCl na solução. Então, vamos converter esta quantidade de moléculas de HCl para massa de moléculas de HCl. Multiplicamos a quantidade pela massa molar do HCl. Até já aparece aqui 36,46 gramas por mol. Que dá 44,42 gramas de HCl. Se a solução de HCl que nós vamos utilizar contém 37% em massa de HCl, significa que para nós obtermos 37 gramas de HCl, precisamos de 100 gramas de solução. Logo, para termos uma massa de 44,42 gramas de HCl, que é a massa necessária para reagir com a quantidade de átomos de ouro que nós calculamos, vamos precisar de uma massa de solução de X. E X é 44,42 vezes 100, a dividir por 37, que vai dar 120 gramas de solução de HCl. O que nos pedem é o volume de solução. O que nós temos aqui é a massa de solução. Se nós conhecemos a massa volúmica da solução, podemos converter massa para volume, porque nós sabemos que a massa volúmica da solução é igual à massa de solução a dividir pelo volume de solução. Então, o volume de solução vai ser igual à massa que nós calculamos a dividir pela massa volúmica que é fornecida. A massa de solução é 120 gramas a dividir, preciso de unidades ali, pela massa volúmica 1,19 grama por centímetro cúbico. E, portanto, o volume da solução é cerca de 101 centímetros cúbicos. É o volume de solução de HCl necessária para reagir com 60 gramas de ouro. Vamos resolver a 2.2.3. O ouro pode originar um íon positivo, representado simbolicamente por esta representação. Este íon contém 76 neutrões, 118 neutrões, 79 neutrões ou 197 neutrões. Ora, a partir desta representação do íon ouro, nós conhecemos a carga do íon, que não nos interessa nada para o cálculo do número de neutrões, o número atómico do átomo, e o número atómico dá-nos o número de prótons, e o número de massa do átomo, que é a soma dos prótons com os neutrões. Então, o número de neutrões é calculado subtraindo ao número de massa o número de prótons, que é o número atómico. Portanto, 197 menos 79, que vai dar 118 neutrões. Por isso, tinha que ser a opção C.